Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pabline e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o que é ciência. Vamos lá? Então, antes de falar sobre ciência, a gente tem que começar a pensar o que é uma técnica. Técnica é algo que nos exige algum tipo de habilidade, a gente precisa saber como fazer, mas não necessariamente a gente precisa saber por que fazer. Quer um exemplo? Vamos pensar lá quando a gente vai fazer um churrasco. Vocês já perceberam que a gente coloca o carvão, depois a gente pega e coloca fogo no carvão. E a intenção não é que nós assemos a carne com aquele monte de fogo pegando, né? Senão a carne até tosta antes de fato cozinhar. O que a gente quer é a brasa. Então vamos ir um pouquinho mais para frente. Tem gente que na hora que vai acender esse churrasco, ele pega e o quê? Pega um pouco de papel higiênico e coloca no meio. Tem gente que gosta de colocar folha seca. Tem gente que usa aquele acendedor que a gente consegue comprar pronto no supermercado. Então, cada pessoa usa de uma maneira e aí depois coloca o fogo. Aí tem gente que abana. Vamos pegar esse ato de abanar. Por que que tem gente que gosta de abanar o fogo? Porque ali a gente está oferecendo oxigênio para esse carvão que já tem um fogo, né? E isso facilita com que ele vire brasa mais fácil. Que brasa é quando para de ter as chamas e o carvão de fato começa a queimar e fica até vermelho. Percebem que tem uma ciência por trás disso? Mas você acha que todo mundo, na hora que tá indo acender a churrasqueira, tá pensando nessa ciência ou tá tentando reproduzir uma técnica? A técnica é o ato de fazer por si só. Então, é usar o papel higiênico, é usar o acendedor, é abanar ou não. Eu mesmo já acendi muita churrasqueira pegando o secador de cabelo. Tá certo, tá errado? Não sei. Sei que comi churrasco todas as vezes. Então, isso que é uma técnica. A gente não precisa saber exatamente o porquê, a gente só precisa saber como fazer. Já a ciência, ela é esse conjunto inteiro, é o conjunto tanto das atitudes e das atividades, como dos motivos por trás dessas atitudes e atividades que a gente vai poder adquirir no final. Então a gente não interessa só o resultado final, a gente interessa também saber por que de cada uma dessas etapas. Então, como é feito, como, com o que é feito, por que é feito dessa forma. Então, antigamente, muito lá atrás, historicamente, o cientista histórico, ele era muito baseado em inspiração, em sorte, em condicionamentos socioeconômicos. Então, o que tinha ao redor dele, as experiências que ele vivia, faziam com que ele tivesse ideias científicas e para ele não importava muito bem o procedimento, importava que desse certo. Hoje em dia, a ciência já precisa cumprir várias etapas. Então, o que a ciência quer fazer? Ela quer aumentar e melhorar o conhecimento, quer descobrir novos fatos e fenômenos, quer aproveitar um pouco do conhecimento espiritual que a gente tem, só que tirando fora o que vem sem, digamos assim, conseguir ser provado. Quer fazer um aproveitamento material do conhecimento e quer estabelecer um certo tipo de controle sobre a natureza. Inclusive, isso é uma das grandes, assim, um dos grandes desafios que a ciência tem enfrentado. Porque cada vez mais ela quer controlar a natureza. E a gente sabe que isso é uma tarefa, eu não vou falar impossível, mas bem difícil, né? Então, o cientista é aquele que duvida do que ele vê, duvida do que ele próprio está dizendo, do que está aparecendo para ele, mas ao mesmo tempo ele não acredita que ele pode afirmar nada com certeza absoluta. Então, ele duvida de tudo. Quem aí nunca ouviu aquela frase? Quanto mais se estuda, menos se sabe. Então, a ciência tem o questionamento como método. Por mais que a gente ache que a gente achou a resposta para algo, sempre tem algo que a gente pode melhorar naquilo. Sempre tem mais alguma pergunta que a gente pode se fazer. Então, os resultados da ciência, eles estão em constante modificação. Eles sempre são questionáveis. Então, o que é a ciência hoje em dia?
como que o cientista contemporâneo funciona? Ele pega um problema que ele tem e ele começa a pensar ideias de como solucionar aquele problema. A partir da ideia que ele tem, ele faz um método científico, ele elabora um conjunto de etapas, de experimentos que ele vai fazer para testar a ideia dele. E depois que ele testa essa ideia, ele produz novos conhecimentos. E com esses novos conhecimentos, vocês sabem o que ele faz? Novas perguntas. Então, ó, é um ciclo que nós temos aqui que ele não tem fim. Então, toda vez que nós temos um novo conhecimento, a gente bola uma nova pergunta, um novo questionamento para esse conhecimento. E como que a gente adquire esse conhecimento? É por meio da relação que nós temos com o nosso meio. Então, a gente vai pensando, adquirindo conhecimento todos os dias, o tempo todo, por várias fontes. Por exemplo, através da sensação, que é realmente a gente tocar em algo, a gente ver algo, a gente escutar algo. Por meio da observação, que a gente sabe quando a gente não tá fazendo nada, e a gente fica olhando para cima e pensando assim, nossa, o que é que eu tô vendo? E aí aquilo dali nos faz começar a questionar algo. Ai, por que será que na hora que a gente aperta esse botãozinho do fogão, de fato pega fogo? Como será que é esse mecanismo? Será que tem como melhorar? E por aí a gente vai indo. Por meio da imaginação, que é a nossa capacidade de relacionar ou criar imagens sem, de fato, saber o que tem por trás dela. A gente primeiro imagina e depois que a gente imagina, o cientista de verdade, ele vai começar a tentar bolar um método científico para provar se aquela imaginação dele pode ser verdade. Por meio da linguagem, então, por meio do que nós adquirimos, conversando com outras pessoas, ou até mesmo convivendo com outros seres vivos. Um pouquinho por meio da intuição. Quem nunca aí sentiu o coração acelerado sem nem saber muito bem o motivo? E aí fala assim, é minha intuição que tá falando. Isso é uma forma de adquirir conhecimento se a gente pega esse sentimento e começa a buscar respostas mais profundas para ele. Por meio do nosso raciocínio, que seria usar a razão mesmo, né, para correlacionar fatos e causas, e por meio dos testes, que é a nossa grande cereja do bolo. A ciência acredita naquilo que ela consegue testar. E mais do que isso, por meio daquilo que ela consegue testar mais de uma vez. Porque a ciência acha que é verdadeiro todo aquele conhecimento que pode ser o quê? Replicado. Então, a gente tem que fazer experimentação. E aí, esse conhecimento, né? Ele é importante porque conhecimento é poder. E aí, o homem pré-histórico, lembram lá da historinha? Faltava um pouco de compreensão. Ele transmitia o que ele sabia a respeito dos fenômenos naturais de geração para geração. Quem nunca ouviu aí, por exemplo, manga com leite faz mal? E aí isso foi mudando à medida que a ciência foi caminhando, né? E a gente foi tendo, hoje em dia, buscando explicações para coisas que antes eram místicas, eram crenças. A gente buscou explicações para o que a gente observava. E aí a gente chegou nesses testes que a gente quer a comprovação dos nossos fatos. E aí o que? Surgiu a ciência. E com a ciência surgiu os tipos de conhecimento, que é o assunto da nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Beijinho, até mais!